Fala galera, seja bem-vindo ao segundo episódio do Upload Geek, né, o nosso podcast aqui do Acelera Nerd. E, né, primeiro mudamos de nome, né, era Carregando, agora virou Upload Geek. E hoje comigo está aqui a minha esposa. Olá, Ofélia! Isso aí, então Braia e Ofélia com vocês aí para falar de um anime que inclusive tá passando ali no fundo ali para vocês, ó, no telinho, né, no telão era telinha, na nossa telinha aqui, né. E galera, hoje o podcast vai ser bem bacana, vai ser sobre ele, Karakuri Circus, né, vocês viram o título do podcast. Fantástico. Puta anime bom, né, amor? Nossa, muito bom. Antes de eu comentar do anime, eu vou dar um breve resumo aqui pra vocês e vou bater o papo aqui com a minha esposa. Então eu vou ficar virado aí pra ela, vocês vão ver o anime ali no fundo. Enquanto a gente... É bom que o YouTube não pode, né? Não pode sacanear com a gente, não pode derrubar. Que a gente tá botando trecho do anime de uma forma muito diferente. É só um trecho, tá, YouTube? E mesmo assim, nós estamos aparecendo mais do que o anime, né? Que tá lá bem pequenininho. Desculpa a webcam, galera, é porque eu tô acostumado com a webcam em cima, ela tá embaixo, eu tô perdido. Mas vamos lá. Do que se trata o Karakuri Circus, pra quem, né, quer saber mais sobre o anime? Ó, o Karakuri Circus é um anime e mangá criado por Kazuhiro Fujita, o mesmo autor de Ushio Etora. Não conheci sua obra, infelizmente, então... né. Não. O enredo começa com Masaru Saiga, que é aquele menininho ali que tá chorando ali no fundo, não sei se vocês vão conseguir ver, né? Um garoto de 11 anos que herda uma fortuna gigantesca, mas por causa disso passa a ser perseguido por... tem que dar uma censurada nele, né, gente? Vocês entendem, né? Ele acaba sendo protegido por Narumi Kato, um homem, né, que vocês vão ver ali, ó lá, aquele cara vestido de urso, vocês estão vendo ali, ó, esse cara aí que tá abraçando o menino. Um jovem artista marcial que sofre da síndrome de Zonapa, né, que é uma doença bizarra, né? Uma doença rara e cruel que o impede de respirar caso ele não consiga fazer alguém rir. Muito sinistra essa doença bizarra, né? Junto dele surge Shirogane, uma marionetista misteriosa que manipula uma poderosa marionete chamada Arukan, ou Harlequin, né? E esse trio forma o coração da história. Ela não vai aparecer agora, ali no trecho que vocês estão vendo ali no fundo. Daqui a pouco talvez pode ser que ela apareça, na verdade. Acho que ela tá pra aparecer, na verdade, já vocês vão ver ela. Mas, ó, dentro da obra existem alguns conceitos que a gente já quer pontuar antes de a gente começar a falar da obra em si, pra ninguém ficar perdido e falar assim, tá, mas o que é isso que vocês estão falando? Por exemplo, a gente vai falar de autômatas, Aqua Vitae, Zonarpa Síndrome, que eu acabamos de citar. Então a gente vai dar um contratempo aqui, explicar do que se trata essas coisas para vocês terem um contexto e poder entender um pouco da obra, para não ficarem perdidos quando a gente falar, fulano de tal tinha, né, a Zonarpa. O autômato tal atacou, aí vocês já sabem o que é autômato. Aí, ó, ela apareceu a Shirogane. É essa moça aí de cabelos prateados e olhos prateados também. Ela é uma das principais. Enfim, vamos lá. Autômatas são marionetes, que no caso vocês vão ver daqui a pouco, quase imortais que possuem força sobre-humana. Na verdade, esses caras que estão atrás do menino são os próprios autômatas, né? Diferente das marionetes controladas por fios, que vocês vão ver agora, ó, já tá aparecendo ali, ó, ela tirou a marionete que ela controla por fio, né? Os autômatos, coincidentemente, apareceram no podcast justamente a cena que a gente precisava. É legal. Conveniente, né? Ainda bem que... Segue. Vamos lá. Perdeu time. Os autômatos se movem sozinhos, muitas vezes como vilões da trama. Eles foram criados séculos atrás na Europa e se tornaram inimigos da humanidade. Outro ponto interessante na obra é um tal de Aqua Vitae, né, que significa água da vida, né, tecnicamente. Sim. Tá, e do que se trata a Aqua Vitae? Vamos lá. Literalmente a água da vida, né, que é um lixo criado na China antiga que garante a imortalidade. Ele é o motivo da guerra entre marionetistas e autômatas, pois muitos personagens humanos e máquinas o desejam. Aí vamos agora para, né, a síndrome de Zonarpa, né, para vocês entenderem melhor. Uma doença rara e cruel que afeta inclusive o Narumi, né, que é esse cara ali, ó, é ligado ao mistério do Aqua Vitae. Quem sofre dela só consegue respirar normalmente se conseguir fazer alguém rir. É uma metáfora pesada sobre a importância da alegria e ao mesmo tempo uma maldição que gera tragédias no enredo. Inclusive, esse anime, quem quiser assistir aí, tá ouvindo o podcast, ficou interessado. Atualmente ele está disponível no Prime Video, tá? No dia da gravação desse podcast,
que é hoje, no dia 18. 18/8 de 2025, tá? É claro que esse podcast vai sair em setembro, mas nós estamos gravando ali em agosto. O Círculo, né, o título Karakuri Circus, remete tanto ao espetáculo mortal dos autônomos, quanto ao círculo literal que aparece em momentos da trama. O circo simboliza tanto a diversão quanto o perigo, né? Tragédia e herança, a obra tem forte carga dramática, vários personagens herdam tantos poderes quanto maldições do passado, né? O Masaru, por exemplo, ele herda a fortuna, já começa logo no anime mostrando isso, né? E uma coisa importante, vai ter muito spoiler, então se você por um acaso quer ver o anime primeiro antes de ouvir nosso podcast, faça isso, porque a gente vai soltar spoiler sem pudor aqui, tá? Então já fica avisado. Diferente de shounens tradicionais, o Karakuri Circus é mais sombrio, filosófico e emocional, e isso é verdade. Por muitos momentos a gente passa por uma carga pesada, inclusive até o Ride Sky, que é o outro membro aqui do Acelera, que a gente faz live tudo e grava podcast aqui do Upload também, né? Inclusive o primeiro episódio do Upload, que foi a reformulação, foi com ele. Ele falou que não conseguiu ver o anime todo porque pra ele era muito triste, assim, muito pesado. E realmente o anime tem uma atmosfera pesada, e se o seu psicológico não estiver bem, toma cuidado na hora de assistir, porque pode ser que impacte bastante, porque ele tem muita coisa ali pesada, as coisas, as cargas emocionais, né? Então, resumidamente é isso. Bom, Ofélia, vamos começar a falar do anime, né? E eu aproveitar e comentar como foi que a gente conheceu o anime. Eu comecei eu tava curiando, caçando anime no Prime Video. A gente tava assim, num dia pacato, né, amor? Exatamente. Aí, bora ver um anime novo e tudo. Bora ver se a gente encontra alguma coisa que preste, né, no Prime Video. Porque pra gente, pra nossa concepção, não tinha anime que prestasse no Prime Video. Mais ou menos que a gente chegou a achar um outro anime lá, que eu esqueci qual era, que a gente assistiu. Isso foi antes ou depois da gente achar Karakuri? Foi depois, mas eu já achei um outro anime que era aquele anime do tempo, que eu até achei legal. Então eu já meio que tava, pode ser que tenha algumas pérolas aqui, né? Enfim, né? Então, a gente geralmente não encontrava anime que prestasse no Prime Video. Quando a gente pensava ali, um outro ali. Aí, o Bran caçou e encontrou esse Karakuri System. Aí, não, bora dar uma chance, né? Foi. Bora dar uma chance, assim, pra ver. O mais engraçado é que eu assisti ele primeiro quando eu tava pegando ônibus pra voltar do trabalho. Aí eu baixei esse anime pra acompanhar. Eu falei, deve ser um anime que, não sei, ele não tem cara de ser um anime convencional que a gente assiste, né? Uma coisa diferente. Talvez seja bom, porque existem pérolas escondidas de animes que não são falados ou citados, que são muito bons. Aí eu tô lá assistindo, aí eu... Cara, eu tenho que apresentar esse anime pra minha esposa. Aí foi aí que eu mostrei pra ela, aí pronto, ela já... é verdade, de fato. Foi. Qual foi o anime que a gente tava procurando? Foi aquele de luta lá, o que a gente vai falar em outro podcast também, que é o do... Como é que é o nome dele? Enfim, a gente não vai lembrar agora, mas é tema pra outro podcast. Foi, de fato, foi o Brian que me mostrou. Foi. Aí, nossa, eu quero assistir com a Ofélia. Foi. Basicamente foi isso. Aí a gente conheceu o anime e começou a acompanhar. E assim, o anime, ele tem, além dele ter esse peso emocional, essa carga emocional, ele é um anime diferente, né? Você sente muito diferente. É totalmente assim, fora da casinha, sabe? Você, a princípio você olha, não, é só uma coisa de circo, que de fato é, né? De certa forma. De fato. Mas é tão complexo que, assim, deixa a gente pensando, né? Será que existe essa água vitae? De onde veio, né, essa ideia? De onde veio essa água vitae? Mas a história é tão complexa, tão, assim, vai aprofundando, vai passando o anime e vai acabando aprofundando. Exato. E fica uma coisa surreal. Tipo, a princípio a gente olha aquele rapaz que tinha a síndrome, né? A gente, que síndrome bizarra. Assim, ele ficava passando mal se não fizesse alguém rir. Ele tá ali, ó, aparecendo. É o... Ai, caramba, Narumi. É o Narumi. Isso. Ele ficava passando mal se não fizesse alguém rir. E aí, como é que é? Masaru. O Masaru se condoeu por ele. Foi. E aí começou a rir. Assim...
Ajudou ele, tecnicamente. Ajudou ele. E aí, tipo, ele pra retribuir começa a ajudar o Narumi, né? Porque Masaru, ajudar o Masaru. Isso. Porque assim, O todo Masaru. mundo todo mundo quer pegar o Masaru. É. Aí veio muito a calhar, Por tipo, causa da grana que ele tem. isso, exatamente, por causa da grana dele. E aí ele começa a ajudar o Masaru e aí começa a ficar do lado do Masaru. Sim. A questão que é interessante também sobre o anime é justamente que já começa nessa toda essa adrenalina, né? O Masaru correndo, Sim, sim. meio assustado ali e tal, e a gente conhecendo o personagem, né? A partir É. E o Narumi tá lá vestido de urso no meio de uma praça lá, convidando o pessoal pra ver um circo, né? E você tava falando sobre a Akovitai, essas questões, uma coisa que é bom pontuar aqui no podcast, e talvez as pessoas não saibam, mas os autômatos são baseados na vida real mesmo, porque autômatos existem desde antigamente, mas eles não eram, assim, eles são automatizados sim, e tecnicamente eles são conceitos de como seriam os androides, conceitos antigos, porque um autômato, inclusive já tá indo pro próximo episódio, o autômato seria uma espécie de marionete, mas ao mesmo tempo um androide. Então é interessante esse lance dos autômatos, porque os autômatos, tecnicamente, eles existiram. Eles foram é como se fossem marionetes, né, robotizadas. Se mexe tudo. Inclusive, se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão achar modelos de autômatos antigos. Existem algumas fotos, alguns vídeos. Vídeo eu não tenho certeza, mas fotos tem. Então é interessante isso, né? Eles usaram uma parada que eles pesquisaram de coisa antiga e trouxeram para anime. Então todo esse início, né, Ofélia, toda essa parte interessante, culmina neles irem parar lá naquele circo, né, que o trem que eles estão se acidenta e finalmente a gente conhece a Shirogane. Né? Sim. Que é a moça de cabelo branco que manipula as marionetes e tal. Exatamente. E ela é muito diferente de uma pessoa normal, porque a partir daquele ponto ali ninguém nunca tinha visto uma pessoa de cabelo prateado e olhos prateados. O que torna ela bem especial e diferente. Tipo, ninguém fala, mas por que ela é desse jeito? E durante o anime a gente vai descobrindo por que ela tem essa aparência, né? Nos primeiros episódios eu achava que ela tinha cabelo branco e olhos brancos. E aí depois que foi passando, foi mudando de animador? De animador. E aí ele acabou deixando cinza. É porque na verdade era pra representar a prata. Sim, né? Mas não ficou bem prata, ficou branco. Olha, ó, naquele segundo episódio o cabelo dela já tá mais prateado. Tá ali em tom assim acinzentado. Exatamente. E a ideia é pegar e mostrar esse tom acinzentado. Mas por que esse anime é tão interessante? Você deve estar se perguntando em 14 minutos de podcast. Aliás, acho que tá menos porque eu editei algumas coisinhas aqui, mas... né? Mas por que esse anime é tão bom? Tantas coisas pra falar. Nossa. Esse anime. Eu vou deixar o Feli falar um pouco, eu tô falando demais aqui. E ela comenta aí. É muito divertido, assim. Tipo, eu entendo a parte do Rider Sky ter dito que o anime é emocional, porque me impactou mesmo. Tem uma parte, né, que acho que explode alguma coisa, explode algum castelo ou alguma parte que eles estão lá presos e tudo, e o Narumi acaba salvando o Masaru. Sim. E aí fica o braço dele, tipo, protegendo ele. Nossa, essa parte me impactou tanto. Eu fiquei... Porque só fica o braço e ele... Eu fiquei em choque. Foi um Tanto que demorou... Acho que demorou um pouquinho pra chorar, né? Foi triste. Demorou um pouquinho pra chorar, porque eu fiquei em choque. Eu fiquei, nossa, que forte. Aquela parte ali foi tensa mesmo. Muito tensa. Porque tu vê um protagonista reduzido a apenas um braço ali, né? Imagina, a cena é pesada. Aí gente, esse autor é muito cruel, porque... Tá igual o autor do Jojo, né? Cancela o personagem. Cancela o CPF. Cancela o CPF do personagem. Já no início, pelo amor de Deus, é cruel demais. Aí depois, lá na frente, que o pessoal vai descobrir que
o Narumi foi salvo por um pessoal tananã, que tem a ver com os automatas. Eles têm a ver com... Eles são a ver com os Shirogane. Sim. Eles têm a ver com os Shirogamis. Aí depois, aí eu vou ficar mais tranquila. Eu já tava superando a morte dele. Exatamente. Na hora que você tava falando assim, pô, acabou, já era, né? Pois é. Os Shirogane, eu vou até ver se tem uma explicação aqui, acho que tem. Os Shirogane, eles são basicamente... É porque assim, eles tinham 2 irmãos. Um deles parecia com o Narumi, né? Que era um ancestral do Narumi, tecnicamente, eu acho que é isso. Não, na verdade não é exatamente isso. É porque a Aqua Vitae, ela tem uma propriedade... Além de uma propriedade incrivelmente curativa, que foi isso que foi usado no Narumi, né? Depois que ele sofre o acidente, porque acontecem várias coisas, né? Nos primeiros episódios, até que o Narumi meio que se sacrifica para salvar o Masaru e fica só o braço dele. Nisso a Shirogane tá começando a gostar do Narumi também. Se afeiçoar com ele. E isso aí os dois sentem muito a perda dele e tal. E antes disso, o Masaru sofre bastante nas mãos do cara lá que quer tomar a herança dele, né? E assim, o que a gente vê no anime ali é que ali os Shinogane tem essa descendência do primeiro, né? Que é o pai de todos, né? Digamos assim, né? O cara que iniciou tudo, né? Vamos colocar assim, né? Que os personagens, né, centrais ali do passado, porque o anime ele começa assim, né? Ele mostra o presente, aí você vai voltar pro passado para entender melhor todo o contexto do anime. Que tinham os dois irmãos, o Yin e o Yang, que na verdade era Bai Yin e Bai Yang, né? Que eles eram chineses, se eu não me engano, né? Eles eram chineses. Eles eram os principais ali, né? Eles são irmãos chineses, né? Que no passado criaram tanto o Elixir da Vida quanto a maldição que gera doença zonar, né? A tragédia deles é a raiz de todo o conflito da trama. Então, basicamente, o Bai-in, que foi o responsável pelos Shiroganes, né? Ele é o cara bom, ele que criou a Aqua Vitae. E ele criou a Aqua Vitae não porque ele queria curar doenças de todo mundo, ajudar todo mundo. É porque lá no passado os dois conhecem uma moça chamada Eleonor, né? E essa moça, ela parece pra caramba com a Shirogane, né? A Eleonor. E a Eleonor, ela tem o mesmo cabelo cinza e tudo, só que ela tem olhos azuis. E ela é uma moça extremamente bondosa, ela é humilde, ela vende as comidas dela, ajuda as crianças em necessidade, tudo de rua, né? E os dois começam a gostar dela. Só que o irmão dele, né, no caso, o Bai-jin, ele queria namorar com a moça. Porque ele sempre quis casar, sempre quis ter relacionamento. Enquanto o irmão dele, o Bai-in, que parece o Narumi, ele nunca se interessou por relacionamentos amorosos, basicamente. Ele nunca ligou. O que acontece? O Bai-in acabou se apaixonando pela Eleonor. Só que aí o Bai-jin, né, cheio de inveja e tudo mais, e o ódio, ele não aceitou isso, tanto que os dois chegaram o Bai-in chegou a pedir a Eleonor em casamento e tal, e ela queria casar com ele, ela também era apaixonada por ele, os dois se amarram muito bem, só que o Bai-jin, que era filha né, sequestrou ela, prendeu ela no lugar lá, ela acabou adoecendo, e por causa disso que o Bai-in correu para criar a Aqua Vitae para salvar a vida dela. Só que aí, infelizmente, né, acontece muita tristeza, muita tragédia nesse anime. Ela acaba indo de arrasta pra cima, né? Então ele não conseguiu salvá-la, né? E foi muito cruel a morte dela. Foi. Ela pegou fogo. Foi muito cruel o cancelamento dela no anime. Foi muito cruel o cancelamento dela. Ela arrasta pra cima, né? Então assim, o anime, ele tem umas nuances, assim, tem muita coisa triste mesmo. Tem. Mas é um excelente anime. E a gente, cara, é tanto personagem. A gente vai esquecer o nome de personagem. A gente não vai falar do anime completamente. Tipo, a ideia desse podcast não é falar sobre
tudo do anime, não é tipo pegar e fazer um resumão do anime ou comentar sobre o anime, mas falar de alguns personagens, né? Por exemplo, a Shirogane, ela tem a ver com a origem de tudo isso, não? O nome dela não é Shirogane, Netara, né? Eu acho que eu até tô confundindo os nomes, acho que a Eleonor, na verdade, é a Shirogane, né? Eu vou até ver aqui se eu não tô falando besteira, né? Bom, aí eu confundi as coisas aqui, mas eu já desconfundi. A Eleonor é a Shirogane, tá? Então, eu vou ter que pegar a lista aqui dos personagens mais fácil, né? Então, corrigindo, galera, o Bairin, ele fica apaixonado pela Francine, tá? Não é a Eleonor. O Baidin e o Bairin, né? Os dois, né? Ficar apaixonado por ela. Mas, enfim, o nome dela é Francine. Aí o Baidin, em vez de ele tentar criar uma cura, ele ficou tentando criar, né? Aí foi ele que iniciou os autômatos. Enquanto o Bairin criou os Shirogane, que com a Aqua Vitae, quando a pessoa tomava a Aqua Vitae, ela ficava com o cabelo branco e com o olho branco, né? Prateado, na verdade, né? Cabelo prateado, olho prateado. Inclusive o Narumi, ele tomou pouquinho só, é por isso que ele não muda. Aí depois ele, né, começa a aumentar a dose, vai vindo um fio de cabelo, depois o cabelo dele fica todo branco. Tanto que ele tomou o último resquício que eles tinham no De Aqua Vitae. de Aqua Vitae. E era a única coisa que salvava as crianças da síndrome de Zonar. Eles estavam tentando salvar todo mundo, todas as crianças da doença da Zonar. doença. E essa doença, ela poderia mandar arrasto pra cima as crianças, detalhe. Sim. Então é uma doença pesada, difícil, né, gente? Muito pesado. O tablet notificando ali, ignora. Mas basicamente, galera, acontece tudo isso, né? E assim, a Eleonor, ela é filha da Angelina Bernol, é difícil o nome dela, mas enfim. E o Shoji Saiga é o pai dela, né? Que é que é do bem, né, no caso, né? E o que acontece? Na trama do anime, resumidamente, a Eleonor, ela, né, que é a Shirogane, né, que a gente falou Shirogane, mas agora não dá pra Eleonor, né? Ela não sabe quem é o pai dela, ela não sabe quem é a mãe dela, nunca soube. E quem criou ela, acreditem se quiser, a automata, que é a Francine, ela não era uma automata ruim. Ela foi criada e ela não entendia o propósito da criação dela, né? Porque o Baijin criou ela porque ele queria trazer de volta a Francine, né? Então ele trouxe a boneca, a autômata, mas ele não ficou satisfeito. É porque ele queria que ela sorrisse. Ele admirava muito o sorriso da Francine. E nisso ele foi fazendo mais automatos. Então o objetivo dos autômatos, né, era tentar fazer a Francine sorrir. E para isso eles faziam um monte de maldade, porque achavam que se fizesse as maldades, ela iria sorrir em algum momento, né? Sim. Comenta Tanto que eles sempre... Não, assim que eles viram como é que é o nome dela? Quem? A menina que ficou comandando eles depois. A que fica com o Narumi. A Shirogane. Ou a Eleonor, pode falar. Tanto que quando eles viram a Shirogane, eles começaram a adorar ela e tentar fazer ela sorrir. Tanto que é engraçado, porque tem esses autômatos que eles são extremamente maus, né? Sim. Aí o Narumi, junto com um grupo de vários Shiroganes, que inclusive tem um tal chamado Gai também, que ele conversa com o Narumi, né? A Lucille, que é a mais antiga de lá, né? Ela parece até que tem um olho branco, assim, de ser cega mesmo, mas não é. Ela é bem estranha, ela dá um pouco de medo, na verdade. Ela é muito estranha, ela é bem esquisita. Ela parece coisa de terror mesmo. Aham. Então, ela e o Gai conversam com o Narumi, explicam a situação pro Narumi e tal, né? E o Narumi, ele ainda quer passar aquela impressão de que ele tá no mundo dos não vivos, né? Vamos colocar assim. Né? Enquanto a Shirogane e o Masaru ficam sofrendo, né? Sem a presença dele. Todo mundo e eu também, né? Sofrendo. Nós, né? Porque,
Mas a gente sabia que ele tava vivo e a gente tava mais de boa. Mas os outros dois, né? Não sabia nem que ele tava vivo. Então acontece muitas coisas. Acaba que o Narumi derrota o grupo de autômatos. Porque os vilões da trama, no fim das contas, foram os criados pelo Baijin, os autômatos, né? Os autômatos, eles invadem a cidade e espalham a síndrome de Zonarpa, né? Que é um negócio que eles soltam lá que acaba contaminando as pessoas. Então o objetivo dos Shirogane, que foram criados pelo irmão, né? Do Baijin, né? Eu esqueci o nome dele de novo, cara. É o Baiyang, né? Baihin, aliás. Baihin. O Baihin criou o Shirogane para salvar a humanidade, né? Da síndrome de Zonarpa, né? Então os Shiroganes, eles combatem esses autômatas usando essas marionetes, que são marionetes que também foi o Baihin que criou, né? Só que a história é muito mais aprofundada do que a gente imagina. O irmão, o Baijin, a gente tinha a impressão de que ele tinha ido de arrasta. Mas ele descobriu uma fórmula de transferir ele mesmo para outras pessoas. E ele começa a fazer meio que uma transferência de corpo. Sim. Só vocês vendo o anime pra vocês entenderem melhor. É muito bizarro. Mas é interessante. Daí, quando a gente percebe, ele tá na geração do Narumi já. Do tanto que ele conseguiu pular. Do Masaru e tudo, né? E ele é um dos Shirogane, detalhe. Sim. Ele tá lá, ele é um cara mó simpático, risonho, cheio das piadas. Tu pensa que ele é um cara mó de boa. Você nunca imagina que é ele. E eu não vou falar quem é, pra não dar spoiler, apesar de estar dando spoiler, mas eu não vou dar esse spoiler, pelo menos, pra quem ficou até aqui e quis ver um pouco de spoiler, né? Perder um pouco ali, né, da meada ali, poder ter umas coisas mais inéditas. Mas é interessante, né, Ofélia? Muito interessante. O anime é muito bom. O primeiro episódio já te deixa assim curioso pra ver os próximos, só que cada vez vai escalonando mais, vai ficando cada vez melhor. Você pensa que o anime não vai melhorar, mas ele vai lá e te mostra que tem como melhorar ainda mais. É aquele típico anime que faz você querer assistir o resto, e o resto, e o resto. O outro episódio, mais outro episódio. Exatamente. Tanto que acaba e você fica... Pô, já? Mas é aquele... Ué... Tá faltando coisa. Agora, uma coisa importante de ressaltar é que nem eu nem a Ofélia lemos o mangá, porque a gente nem sequer conseguiu achar lugar nenhum pra ler. Não achamos pra vender, não achamos pra ler de forma não convencional também, a gente não conseguiu achar pra ler. Então a gente só tem como opinar sobre o anime, mas eu ouvi falar da fanbase, não fanbase, mas algumas pessoas que dizem que leram o mangá, que acharam o mangá melhor, que o anime faltou coisa ainda tem muito mais coisas dentro do mangá. E eu já achei o anime bem completo, já achei muita coisa interessante. Aí você vê o anime e a pessoa chega em você e fala, ah não, tem mais coisa além do anime. Mas o que falta? Cadê a droga do mangá? E o anime tem uma virada de chave que lembra de Jojo, né, Ofélia? Lembra. Por exemplo, os autômatos, todos eles são vilão. Sim. Mas tem alguns que quando conhecem a Shirogane, começa a querer servir ela. Sim. E tem um autômato. É autômato, né? Eu tô errando o nome. É automato, eu acho. Automato, Tem um dos automatos que ele... Basicamente... Ele gosta muito da... Acho que até a... Esqueci qual é o nome dela, cara. Agora eu não vou lembrar o nome. Acho que tem a lista aqui, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Mas basicamente ela se apega ao Masaru, né? Essa autômata. Ah, ela aquela que controla os animais, né? Não lembro se ela controla, mas eu sei que ela era... Ela parecia uma boneca, né? Não era essa daqui não, eu acho, né? Ah, era ela. Era ela? Não, era uma que tinha um cabelo parecidinho, mas não é ela não. Era uma que tinha um cabelo meio diferente, assim, de lado. Assim. Parecia a Arlequina do Batman. Eu não lembro o nome dela, eu tô tentando achar o nome dela aqui. Ao vivo, entre aspas, né? Enquanto isso, a Ofélia vai comentando aí do anime, o que ela achou. Eu achei surreal. Assim, é aquele típico anime que promete muita coisa e entrega várias e várias coisas.
É muito triste a história do... Ai, como é que é o Narumi, né? O Narumi. É muito triste a história do Narumi. Não, do Narumi não, é a criancinha. É o... Masaru? É o Masaru. É muito triste a história do Masaru, porque você percebe que uma grande quantia de dinheiro na mão de uma criança gera muita confusão. Porque todo mundo queria aquela criança. Todo mundo queria usar o dinheiro dele, queria usar ele. Inclusive o irmão, né, do bairrinho lá, ele queria muito o Masaru justamente porque queria, né, se transferir pra ele. Exatamente, tanto que ele bola uma série de coisas pro Masaru ir pro lado dele, mas ele acaba sendo grosseiro e era pro Masaru ir pro lado dele, mas o Masaru começa a ter ódio dele, né? É, Masaru não... É o Masaru, ai, como é que esse cara quer ter o meu afeto, sendo que ele é mó grosseiro e tudo. Aí ele levou ele pra mansão que ele tava, né? E começou a fazer o plano dele dar certo, né? Que ele até consegue tomar o corpo do Masaru, mas a mente do Masaru é forte e acaba repelindo, né, o corpo dele. Mas aí você fica pensando, cara, que situação, né? Porque o pessoal foi colocado em xeque. Tipo, o Masaru, ele tava com consciência do cara FDP lá. É, que a gente não vai dar o nome pra não estragar totalmente, porque às vezes alguém ficou curioso e falou, vou ouvir esse podcast mesmo não vendo anime, aí a gente Sim. vai descobrir sozinho. E aí o pessoal tem que confiar que é o Masaru. Tá rodando a dele agora. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu rodar lá dentro, não tem problema não. Ó, e outra coisa que eu tô descobrindo aqui, caçando os personagens, eu não achei a autômata que gosta do Masaru, mas tá tudo bem, não tem problema se faltar alguém. Mas eu tava observando sobre os personagens e, assim, no anime tem muito personagem. Muito personagem. Mas acredite se quiser, faltaram vários. Faltaram. Que tem no mangá. E eu acabei de ver na lista ali e ficou uma lista gigante de personagens de fora. Nossa. Aí eu fico pensando, se a gente gostou do anime do jeito que ele é, imagina se a obra tivesse sido ainda mais fiel ao mangá. Eu acho que pra contar a história desse pessoal tudinho, ia ser maçante. Eu acho que pode existir a possibilidade, na minha opinião, que o anime foi cancelado. Sim. Ou que eles falam, não, a gente quer que vocês resumam. Pode ser um acordo pra fazer um anime, teria que resumir, alguma coisa assim. Tem umas partes que eles ficam querendo contar a história de todo mundo e acaba ficando monótono. Ou fica acelerado também. Sim, né? Fica acelerado, ou se eles querem contar certinho, fica monótono. Pois é. E é interessante que a Shirogane, ela não tem parentesco com a que foi de Arrasta, né? Não. A principal. E ele se apaixona. Não tem parentesco nenhum. Porém, é interessante que, de toda forma, é como se a moça que é a mãe da Shirogane, né? Da Eleanor, né? Que é o nome verdadeiro da Shirogane. É como se essa moça fosse uma espécie de reencarnação da primeira moça, que era... Cara, eu esqueci o nome dela. Acabamos de falar o nome dela, eu já esqueci. Esqueci. Pois é, não dá pra lembrar o nome. É como se fosse uma espécie de reencarnação, né? Tecnicamente. É. O anime, ele lida um pouco com isso, né? Mais ou menos, né? Não vou dizer que é totalmente. Lembrei, o nome dela era Francine. Eu sempre esqueço Francine. Então a Francine, ela meio que teve uma descendente que seria Angelina. Só que essa descendente dela... Eu não lembro agora, eu não vou lembrar, tá, gente? Nós dois não vamos lembrar porque nós assistimos um anime ano passado, 2024, nós estamos em 2025. Mas basicamente essa descendente, eu acho que houve ainda uma descendente que era, eu acho que possivelmente era irmã da Francine, eu não tenho certeza. Eu posso estar enganado, tá? Se eu estiver enganado, você viu o anime ou sabe do mangá, as coisas, me corrija nos comentários. Se vocês quiserem complementar alguma coisa também, fica à vontade aí, tá aberto, né, os comentários.
É claro que vocês só vão conseguir comentar no YouTube e no Spotify, mas tá bem-vindo, beleza? E é interessante quanto elas são muito parecidas, né? Tanto que a Shirogane, né? A Eleonore é mais parecida com a Francine. Sim. Assim como o Narumi é muito parecido com o irmão do Baojin, né? O Bain. Pois é, o Bain e o Narumi são muito parecidos. São. E é como se eles quisessem passar pra gente que eles se encontraram, né? Depois de muitos séculos. Sim, tanto que o cara lá, que é o verdadeiro, né? O Baijin, né? Que conseguiu transferir a mente dele pra outra. Quando vê o Narumi, ele fica possesso de raiva. Né? Porque ele fala, pô, meu irmão veio me atentar até depois de arrasta, ele ainda veio e deu um jeito de voltar de novo. E detalhe, sem ele precisar fazer o que eu fiz, todo o sacrifício que eu fiz. E de toda forma, acabou que o Narumi liquidou ele, né? Sim, eles dão um jeito. É porque, na verdade, bem no finalzinho ali vamos chegar nessa parte ainda, mas ele queria meio que sair da atmosfera da Terra, né? Com o corpo do Masaru, pegar o Masaru, enfim. E ainda tem isso. Tem isso. Gente, acontece tanta coisa no anime. Ele só pro espaço. Que eu não quero falar tudo porque é muita coisa que acontece, então a gente não vai conseguir falar tudo. Não vai. Mas é muito massa. Uma coisa, vamos falar dos pontos positivos no anime, que a gente só tá falando da história. Sim. Agora vamos na parte chega de história, que acho que isso aí já foi uma boa introdução para explicar um pouco. Vamos pra parte dos conflitos, das lutas. Muito, muito massa. O Narumi, ele é extremamente forte. Então ele sai no soco com os autômatos, o que não é normal, porque geralmente eles usam marionetes, né, os dolls. Aqui o Narumi tá lutando com o cara ali, pra vocês verem. Ele sabe técnicas de Kung Fu, ó. Vocês podem ver ali no fundo. Ele é perito em lutas. Ele teve um excelente mestre, então ele é cabulosão, né? Ele dá um soco tão forte que quebra os autômatos. Quebra os autômatos. E isso sem ele tomar Aqua Vital e sem ele virar um Shirogane, detalhe. Ele é o único Shirogane que, ou até quando ele não é Shirogane também, que consegue bater no autômato sem precisar usar uma marionete, né? Exatamente. Eu vou chamar de marionete que eu esqueci o nome, mas basicamente existem essas marionetes que eles usam pra lutar com os autômatos, né? Porque na mão, ninguém sai na mão, a não ser o Narumi. Ninguém. Narumi é o único que sai na mão com os autômatos. O cara é cabuloso demais, né? O cara é monstro, o cara é bravo. Ele é. E a Eleonore, ela é extremamente mestre em controlar a marionete. Ela controla o Harley Quinn, né? Que é a marionete principal. E o Harley Quinn é muito difícil controlar ele. É muito difícil controlar qualquer marionete de combate. A Eleonore, ela foi treinada desde criança. Então, desde criança, ela passa por esse treinamento. Né? Ela fica admirada porque o menininho conseguiu controlar ela. O Masaru, ele consegue de primeira, mas ele tem uma certa dificuldade, porque é pesado. Mas o Masaru, ele tem talento, ele tem aquela coisa pra conseguir controlar as marionetes, né? Existem muitas nuances que a gente não vai falar nesse podcast, tá? Tipo, com relação a questão de linhagem, sangue, essas coisas, que é tanta coisa que a gente quer deixar vocês curiosos pra verem o anime. Então, vamos deixar coisa de fora, não é porque a gente esqueceu, porque não quer falar, é porque a gente quer que todo mundo assista. E é claro também, nós somos humanos e errar é humano, então pode ser passível de erro de a gente esquecer alguma coisa ou falar alguma coisa errada. E os comentários estão abertos para isso, inclusive, para vocês complementarem, né? Sim, exatamente. E, bom, as sequências de lutas, Ofélia, como... Nossa, é muito surreal, assim, tipo, eu acho que os animadores deram um sangue pra fazer as lutas, porque... São muito boas, né? São muito boas. E é interessante também porque o Narumi, ele começa lutando na sua forma normal, mas quando ele vai recuperar, que ele perdeu, né, o braço dele na situação, eles colocam o braço do Harley Quinn nele, né? Aí ele começa a usar o braço, é muito, muito louco, muito louco. Aí eles vão fazendo remendos, porque o Narumi vai perdendo meio que partes do corpo. Eu não sei necessariamente como, mas até o fim do anime ele meio que recupera todas as partes do corpo. Não sei se são implantes que eles fizeram mais parecido com o corpo Eu acho dele. que são.
Ou se usar a Aqua Vitae e ela regenerou o corpo dele, não sei. Porque aparentemente a Aqua Vitae nem sequer existe mais, né? Então, Não. e a outra coisa boa do anime que é impactante são a morte dos personagens ali que são principais, né? Não tô falando dos 3 principais, não o Masaru ou a Shirogane ou o Narumi. Porque dos 3 ali, o único que... Eu falei morte, né? Eu vou refazer. E o que é interessante também Fala com Pi. Não, eu repito. O que é interessante é a finalização de alguns personagens principais, né? Os arrasta pra cima, vamos colocar assim. Tem muitos que... Assim, é impactante, é triste, consegue te emocionar de verdade. Uhum. Até personagem que você pensa assim, não vou nem derramar uma lágrima por esse aqui, tipo a véia lá que a gente falou. Nossa, eu chorei triste. por ela. É triste, né? É muito triste. O do Narumi é o primeiro baque que a gente tem, mas aí depois, né, meio que quebra esse ciclo que a gente descobre, né, na verdade. Uhum. E o pior é que a gente fica sofrendo no episódio inteirinho, porque só no episódio seguinte é que mostra que ele tá bem, tá vivo, né? Sim. E, cara, é um anime fantástico. Eu acho que o anime tem 20 e poucos episódios. Deixa eu só pegar aqui pra falar pra vocês. Tá rodando ali, né, no fundo. Mas se eu não estou equivocado, são 20 e poucos episódios, né? Deixa eu ver. O anime, o legal é que se você quiser assistir, ele só tem 36 episódios, né? E assim, é uma quantidade de episódio até razoável. Dá pra você matar o anime ali, sei lá, depende... Matar o anime, não pode falar essa palavra. Dá pra você terminar o anime em pouco tempo. Depende da sua rotina, com que você trabalha, o tempo que você fica fora, né? Mas se você rushar, você consegue terminar... Rapidinho, né? Em um dia você consegue fechar ele. 36 episódios, não sei, só se a pessoa dormir tarde, não, É, virar à noite. Quem rusha... Porque é o que? Juntando tudo ali, acho que dá umas mais de 200 horas de... Cada episódio tem 1 hora? Não, 20 e poucos minutos só. Então... Mas eu acho que dá um tempão. Assim, geralmente eu acho que pra você que trabalha, que tá ouvindo aqui o podcast, né, e tudo, você que não tem muito tempo livre, só tem um fim de semana pra assistir, vamos supor que você vai assistir, você gosta, você vai ver até 4 episódios por fim de semana. Acho que em um mês você consegue matar o anime, basicamente. Em um mês você consegue concluir o anime, né, basicamente. Então, né... É difícil fazer podcast sobre anime, mas que anime é meio violento. E o YouTube ele não gosta de certas palavras, então fica complicado pra gente fazer um podcast bacana. E, infelizmente, galera, a gente tem que ficar se podando. Mas, enfim, no geral, o que tem a falar também da trilha sonora do anime, né? Que é muito bem. Nossa, a trilha sonora é bem trabalhada. Quem é que faz a trilha sonora mesmo? Eu não sei. Artista desconhecido. É desconhecido, Mas é muito bom. Casa bem com os momentos. Não é aquela trilha sonora pacata de circo, né? Não sempre. Tem umas nuances, né? Tem momentos que tem essas trilhas sonoras assim. Mas eu mesmo que não gosto de palhaço, né? Eu fiquei meio receosa. Com o anime, né? Com a ideia e tudo. Mas como meu esposo falou, não, é legal. Vamos ver aí. Então vamos dar uma chance. Ó, eu vou até falar, eu fiz uma pesquisa rápida aqui pra gente não deixar passar em branco, né? Quem faz a trilha sonora do Karakuri Circus, né? De 2018 a 2019 foi o Yuri Hayashi, responsável pelas trilhas sonoras de My Hero Academy, Haiku, Gundam Build Fighters. Gundam é uma franquia muito famosa pra quem gosta de mecha, né, e tal. E o Welcome to the Bell Room, ou seja, My Hero Academy, né, o tal do Haikyuu também eu acho que é um anime bem popular no Japão, acho que no mundo todo, se eu não me engano. Então, assim, o cara é pouca coisa, não é nada. É pouca coisa. E a trilha sonora, tanto a trilha sonora, a animação, o estilo de animação eu gostei. Aí vocês estão vendo ali no fundo. Eu também. O estilo. Tá um pouquinho escuro, galera, que é pra gente tentar evitar dar uma tretazinha com o YouTube também, né? Tudo. Mas o estilo de animação é muito bom.
As lutas são muito boas. A trilha sonora é muito boa. O anime em si também não tem como, né, você falar que é ruim. Não tem. E Ofélio, quer falar mais alguma coisinha pra tu concluir e dar uma nota, que eu também concluo uma nota? Assim, surreal, assim, o anime. Eu achei muito legal, muito divertido. Faltou algumas coisas, porque disseram que no mangá tem a história é muito mais contada. Mas no anime, eu acho que o que passaram pra gente não foi um final bom, mas foi razoável. Mas o anime, eu acho que eu dou uma nota... Uma 9, né? 9 é 9, porque não acabou bem. Eu também. Assim, não acabou ruim. Satisfatório. Assim, mas 9. Pra mim ele teve um final bom porque todo o sofrimento foi compensado. Foi. O Masaru pôde viver sua vida tranquilo. O Narumi também conseguiu ficar com a mulher da vida dele, né? A Shirogane. Então pra mim o final foi totalmente satisfatório. Por mais que muita gente fale que talvez o final no anime seja ruim, pra mim foi bom. Não sei se no mangá consegue ser ainda melhor, mas o que eu vi no anime pra mim foi satisfatório o suficiente, né? Eu também daria nota 9 porque a única coisa que me incomoda é pensar por que eles descartaram os personagens, por que faltou coisa. Por isso que eu não dou 10, né? Porque... Quando a gente vai cair na real, que tem tantos personagens que ficaram de fora, a gente fica tão, assim, revolta, sabe? Mas a gente fica satisfeito, porque foi um anime legal. O bom é que a gente não leu o mangá, então pra nós o anime foi extremamente satisfatório. Pra gente foi um anime legal. Assim, depois que o pessoal veio falar pra gente, o mangá é mais completo e tudo, tananã. Mas antes disso, o anime foi super bem. Assim, acabou com aquela sensação de quero mais, sabe? Mas eu achei bom. Maravilhoso. Eles deram um bom desfecho. É um anime complexo. Eu gosto de animes complexos. Eu gosto de animes que, assim, saiam fora da casinha. Muda um pouco, né? Muda. É um anime diferente mesmo. Ele, assim, a princípio, se você passar por ele no Prime Video, em qualquer lugar, por enquanto só tem no Prime Video, até onde eu sei, né? Você vai olhar assim e falar, essa capa desse anime aqui não me interessa, parece ser um anime que é de fundo de locador, um anime ruim e tal. Né? Essa é a impressão. Mas não é. Não. Pelo contrário, é um puta do anime. Inclusive a gente vai trazer um outro anime também que todo mundo ignoraria. A gente vai fazer um podcast sobre ele depois. E é muito bom também. Então, no fim das contas, o que a gente pede a você que tá ouvindo esse podcast, assistindo, ouvindo, tanto faz, dê uma chance a Karakuri Circus, assista, né? Se você tem Prime Video, assista. Se você não tiver Prime Video, dá os seus pulos aí, né, pra assistir. Mas assista. Ele não tem dublagem em português, só tem legenda, tá? Mas isso não incomoda pra quem gosta de ver anime, tipo nós aqui, nós dois e toda a fanbase aí que consome anime. Não tá nem se não tiver dublagem em português. É uma minoria de pessoas que gostam de anime, mas só gostam se for dublado. Então, talvez para essa minoria aí eu diga o seguinte: tenta pelo menos uma vez assistir algo legendado, pelo menos um anime legendado, e dá uma chance pro Karakuri Circus. A cara do Naru. Ele faz umas caras e bocas que é engraçado. É muito engraçado. Ainda mais por causa da doença que ele tem, né? Ele acaba dando ataque e acaba ficando engraçado. A gente sabe que é uma coisa séria, né? A gente nunca ouviu falar dessa doença, né, amor? Eu acho que é criada pra obra mesmo. Mas provavelmente não existe uma doença assim, não. Mas existem caras dele. É muito engraçado. Uma curiosidade off-topic aqui é que existe uma doença esquisita pra caramba, psicológica, que a pessoa acha que ela tá apodrecendo, tá se decompondo. Praticamente ela pensa que é um zumbi. Então, se existe uma doença assim, eu acho que essa doença do Narumi poderia sim existir na vida real. Fazendo um paralelo ali, né? Sim. Acho que poderia sim ser algo existente.
Outra coisa muito boa também, que a gente não citou ainda, é a abertura do anime, que é muito boa. As duas eu gostei. Se eu não me engano, acho que eu gostei mais da segunda do que ou eu gostei mais da primeira, eu não lembro mais. Agora eu não vou lembrar as músicas. Mas as duas músicas são excelentes, tá? Também não vou lembrar. Na época que a gente tinha rádio aqui no nosso canal, que era uma rádio online, eu até botei essas aberturas lá nas músicas que tocavam na rádio, porque realmente eu gostei. Gostei mais do que eu imaginava até. E o encerramento já não pegava, porque a gente já queria pular pro próximo episódio, né? A gente nunca via o encerramento, né? A gente nem sabe se tem Tem cena sim. pós-crédito. Não, isso aí. Se tivesse cena pós-crédito, a gente perdeu um monte. A gente perdeu um monte porque a gente não parava pra ver. A gente já passava pro próximo e assim, Já muito, ia, né? muito rápido. Exatamente. E o legal é que, gente, deixa seu feedback nos comentários aí, se vocês gostaram dessa ideia de, quando a gente falar de um anime, ficar Deixa passando. feedback. Isso aí, passando ali no fundo, ó. Que eu achei uma ideia interessante ali, né? Eu também. É que a gente não tem um monitor, alguma coisa, mas deixa uma telinha mostrando o anime, que aí vocês veem alguma coisinha. Eu sei que não vai dar pra ver 100% tão bem, mas essa é a ideia, porque se vê muito bem, o YouTube vai falar, opa, vocês estão exibindo anime aqui, vamos... Imagina uma tela enorme ali. É. Aí passando o anime. Aí o YouTube vai olhar, não, aquilo ali tá errado. Tá errado. Vocês estão abusando aí, né? Já no podcast daria certo. Por exemplo, teve um podcast nosso que eu fiz com o Ride the Sky falando sobre Amishibai. A gente mostrou alguns episódios. O YouTube baniu esse podcast. A gente teve que repostar, cortando os episódios, infelizmente. Mas quem quiser ver, no Spotify tá disponível completo os episódios. Só que pra quem ouviu pela Amazon Music em outros lugares, deve ter ficado perdido, porque o áudio tá todo em japonês. Então, assim, pra quem ouviu só o áudio, vai ficar perdidão nesse podcast do Amishibai, né? Mas, enfim. E nós estamos aí, né? Reformulamos aí o Carregando pra mudar pra Upload Geek. Primeiro episódio que minha esposa participa do Upload Geek, né? Da reformulação. E gostaria de agradecer a ela por ter participado aí. O prazer foi meu, amor. Foi muito bom. Você quer deixar alguma coisa? Alguma rede social, alguma coisa, ou canal do YouTube, né? Eu não quero deixar nada, eu tô off. Por enquanto, né? Totalmente off. E nem pretende também, né? Eu sou uma pessoa assim, como é que fala? Desligado? Não. Totalmente desligado. Off. Não, mas de toda forma, ela vai participar aqui com a gente aqui, né? No Acelera Nerd. Tanto nos podcasts do Upload Geek, quanto no Fichas na Mesa, né? Quando tiver as notícias e o Ride Sky não puder participar, ela vai estar disponível. E pra quem tá curioso do que é o Fichas na Mesa, é um quadro de notícias que a gente, por enquanto, tá fazendo toda quarta-feira. Mas pode acontecer em outros dias da semana. Eu buguei aqui, quase que eu vou atrás do Fichas na Mesa pra colocar o link. Eu sou administradora do canal dele. É porque tu imaginou que a gente tava em live. Eu achei. Não precisa, porque o Fichas tá dentro do Acelera. Então, basicamente, Fichas é toda quarta, ao vivo, eu, Ride Sky, ou eu e minha esposa. E a gente traz as notícias ali, notícias que a gente vê relevância pra comentar, fala sobre essas notícias e comenta aí com vocês, né? Um quadro de notícias aqui ao vivo. Então, convido vocês a acompanharem também dentro do canal Acelera Nerd. Caso você esteja ouvindo o Upload Geek, né, nas plataformas de áudio. Peço desculpa aí pro cachorro latindo se vocês ouvirem em algum momento, porque isso vai acontecer, não tem jeito, não tem como fazer eles ficarem 100% calados. Tem hora que isso fica agitado, é normal. É um milagre aqui ficar esse silêncio, porque aqui tem 8 cachorros. Então, quando eles começam a endoidar, tipo, fica... É uma bagunça. É uma bagunça, mas é um milagre a gente ter um momento assim calmo. Exato. Então é isso, gente. O Karakuri Circus é altamente recomendado a você que não assistiu. Assista esse anime. Assista, gente, é muito bom. Já fiz um vídeo na Acelera Nerd resumindo ele bem resumido. Esse podcast está muito mais completo do que o vídeo que eu postei. Muito mais completo. E o podcast, no caso, né? É claro, até porque veio spoilers, então caso você... Ainda assim, mesmo com os spoilers que a gente deu, você pode assistir, porque vai ter muita coisa para acrescentar ainda para você. Vai ter muita coisa. Então vale a pena você rever. Ali a gente tá vendo a Shirogane para encerrar. Então, obrigado a todos que ouviram o podcast.
Obrigado, minha esposa. Obrigado a você que ouviu. Você que viu pelo YouTube ou pelas plataformas de áudio. Até o próximo podcast. E é isso aí, galera. Obrigado a todos. E valeu! Valeu! Beijo!